Oi, voltei para a gente conversar então sobre neuroplasticidade. Primeiro eu vou trazer aqui um conceito rápido, né? Neuroplasticidade, então, é a capacidade que o nosso cérebro tem de mudar, de gerar novas conexões químicas, de mudar até mesmo estruturalmente, fisicamente e funcionalmente, tá? Então, essa é uma definição básica, mais teórica e na prática, então, tem muito a ver com a nossa capacidade de aprendizagem e de adaptação, tá? Então, essas mudanças elas ocorrem tanto em resposta a questões internas quanto também externas. Então, antigamente a gente se entendia que essas mudanças, essas conexões, elas aconteciam apenas na fase da infância, porém com o estudo avançado, com os exames de imagem também começou a se ver, né, que essas alterações elas também ocorrem na fase adulta. Então, na verdade, o nosso sistema nervoso ele está sempre em pleno funcionamento, até mesmo quando estamos dormindo. Então a gente está sempre em modificação e é importante a gente falar que essa plasticidade ela é tanto positiva quanto negativa. Ou seja, o nosso cérebro está a todo momento aprendendo alguma coisa, fixando alguma coisa, seja um comportamento positivo ou negativo, e também a falta de estímulo também gera conexões, fixam ali os nossos neurônios dentro daquele comportamento e por isso muitas vezes é difícil sair de um determinado hábito. Mas eu já estou adiantando aí a matéria, né? Antes eu quero trazer um pouco sobre dois tipos de mudanças que ocorrem na infância, que são as mudanças, as conexões expectantes e as dependentes. O que é isso, expectante e dependente? Foi bem falado na sala de aula, mas gerou bastante questionamento. Então a gente pode falar que a expectante é aquilo que se espera, tá? De uma criança, de um desenvolvimento, vamos dizer assim, que não precisa de um aprendizado externo. Vamos dizer assim, toda criança a gente espera, se não houver algum tipo de deficiência, que ela vá falar em um determinado período, né, do seu desenvolvimento. Mas, né, porém, se não houver um estímulo, se não houver alguém que converse com essa criança, que puxe por ela, pode ser que essa fala fique atrasada, tá? Por conta disso. Além de outras questões ali, tá? Que não é o ponto que nós estamos falando agora em neuroplasticidade. Então, isso é a neuroplasticidade expectante, é aquilo que se espera de um desenvolvimento, porém, por não ter um estímulo, isso fica deficiente, ok? Já diferente da mudança dependente. O que é a mudança dependente? Depende-se de um estímulo para que aquela aprendizagem aconteça. Não está intrínseca na pessoa, no indivíduo, ok? Então vamos supor, eu jamais vou aprender italiano se eu não me colocar ali em um ambiente onde exista o ensino dessa linguagem. Entendem? Isso é dependente do estímulo. Se não houver um estímulo da linguagem, no caso do idioma italiano, eu jamais vou aprender italiano. Entendeu? Não tem a ver com algo que se espera de mim. Eu não é diferente da fala em si. A fala se espera que a Aline, ao nascer, na idade de 2 a 3 anos ou a menos, ela comece a desenvolver a fala. Beleza? Expectante. Agora, não se espera que ela fale italiano, se espera que ela fale em português, porque ela nasceu num ambiente onde está sendo falado em português. Para ela aprender italiano, vai depender de um estímulo específico para aquilo, tá? É um exemplo bem esdrúxulo, mas apenas para a gente conseguir entender a diferença do expectante e do dependente. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a memória de curto prazo e longo prazo e as formas de mudanças, tá? Nós temos principais formas, que são três, que são mudanças químicas, mudanças estruturais e mudanças adaptativas, que podem ser também faladas de mudanças funcionais, tá? Essas três mudanças são as principais formas que acontecem as alterações dentro do nosso cérebro e por meio do qual acontece também o aprendizado, tá? Então, as alterações químicas,
elas são novas conexões que são geradas ali após se aprender uma determinada um determinado comportamento, tá? Essa mudança ela acontece de forma muito rápida e a todo instante, tá? A todo instante essas conexões elas estão acontecendo no nosso cérebro, porém elas têm uma curta duração. Elas não duram por muito tempo, porque imagina, o nosso cérebro não suportaria, né? A todo instante a gente está vendo coisas novas, a gente está tendo estímulos novos, o nosso cérebro não suportaria se todas essas conexões elas se fortalecessem, entende? Então elas são de curto prazo toda alteração química. Alteração estrutural. Então pensa, gente, que é uma alteração física do cérebro. Essas conexões se formaram e elas estão sendo estabelecidas. Então essas alterações físicas estruturais, elas são também de longo prazo, ou seja, elas duram por muito mais tempo. Você aprendeu aquilo ali, dificilmente você vai esquecer. Porém, como ela é de longo prazo, ela também demora muito mais para ser adquirida, entende? Então, o que acontece na prática? Eu comecei a aprender a andar de bicicleta, ok? No primeiro dia, por várias vezes ali tentando, eu aprendi a andar de bicicleta, consegui dar as primeiras pedaladas na bicicleta. Eu fico 3 meses sem pegar uma bicicleta. Quando eu for pegar de novo, eu vou ter dificuldade, porque naquele momento que eu tô aprendendo, houve novas conexões aconteceram ali, né? Sinapses aconteceram ali e eu adquiri aquele conhecimento, aquele aprendizado. Porém, como eu não continuei treinando, aquele aprendizado então não se fortaleceu. Agora, se todos os dias eu pegar 40 minutos para andar de bicicleta, em 3 meses eu já vou estar sabendo andar de bicicleta e nunca mais eu vou esquecer. Provavelmente nunca mais eu vou esquecer como andar de bicicleta. Eu posso ficar 3 anos sem pegar a bicicleta, né? Se eu for pegar a bicicleta, eu vou ter uma dificuldade ali nos primeiros pedalados, mas daqui a pouco a gente deslancha. Então, essa é a diferença do aprendizado de curto prazo, que são conexões químicas que acontecem no nosso cérebro a todo instante, e da mudança estrutural, da mudança física que acontece dentro do nosso cérebro, que são conexões, então, que se fortalecem ali. Fisicamente, elas se fortalecem e são aprendizados de longa duração, ok? Então, essas são as principais aí. E aí, nós temos uma terceira mudança que acontece, que são as mudanças adaptativas, que é o que acontece normalmente quando uma parte do cérebro é afetado por alguma lesão. Então, o que é a mudança adaptativa? Ou tem outro nome também, que é a mudança funcional. É o cérebro ele se adaptar àquela nova forma e aí ela vai desenvolver a parte que foi lesionada para uma outra coisa. Ou então aquela parte foi totalmente lesionada, ela não terá mais utilidade, vamos dizer assim, né? Uma outra parte do cérebro vai se desenvolver para se adaptar àquela nova situação. E a gente pode falar isso, vou dar um exemplo aqui sobre a visão, né? Então, uma pessoa, é bem interessante isso que eu estava estudando, que a pessoa perdeu a visão. O que pode acontecer? Pode acontecer duas coisas. Aquela parte do cérebro onde era desenvolvido a visão, ela mesma pode se adaptar para uma nova função, como, por exemplo, da audição. Isso não significa necessariamente que aquela pessoa vai escutar mais do que as outras pessoas, mas aquela parte do cérebro que era responsável pela visão, que eu tô falando aqui, mas eu não sei se é aqui, tá? Ela vai se adaptar para aquilo que ela precisa naquele momento, que é a audição. Isso é uma das coisas que pode acontecer. A outra coisa que pode acontecer também foi totalmente lesionada a parte do cérebro que é responsável pela visão, ok? Não vai ter mais função aquela parte do cérebro. As outras partes do cérebro vão se desenvolver, né, de uma forma mais eficiente, não simplesmente por automático. Não é automático isso acontece. É porque as outras partes elas estão sendo mais utilizadas, entendeu? Então, por exemplo, eu vou precisar aguçar melhor a minha audição porque eu não tenho a visão. Então, como eu estou desenvolvendo essa nova habilidade de prestar mais atenção na escuta,
essa habilidade ela vai ficando mais fortalecida e vai ficando melhor a cada dia, tá? Então, isso é muito legal de a gente falar isso, porque aí tem o próximo ponto que eu quero falar sobre a neuroplasticidade, que é que o principal fator, isso é muito top, gente, que o principal fator de mudança cerebral está conectado com o comportamento. Ou seja, o que vai determinar a intensidade e a qualidade da mudança do cérebro é o comportamento. Por isso é tão difícil de dar uma previsão, né? Quando chega um paciente, por exemplo, que sofreu uma lesão cerebral, um AVC, e para uma terapia de reabilitação multidisciplinar, tá? Justamente pelo fato de estar conectado com o comportamento. O que isso significa, gente? Que grande parte do desenvolvimento das mudanças cerebrais depende do indivíduo, das minhas decisões, do meu comportamento, do tamanho, da intensidade, do querer de cada um. Isso também tem uma outra questão que faz isso depender de pessoa para pessoa, é com relação aos estímulos em que aquela pessoa ela é exposta, principalmente na fase da infância. Porque o aprendizado ele é tão individual. Vários fatores, né, a gente tem aí, mas um dos fatores é a questão do estímulo. Quanto mais aquela pessoa, aquela criança, ela é colocada em um ambiente que proporcione estímulos para ela, maior vai ser, vamos dizer assim, a chance, não gosto muito de falar isso, mas vamos dizer assim, ela vai estar com uma probabilidade maior de desenvolver aquilo ali do que uma pessoa, de uma criança que nunca teve acesso a nenhum tipo de estímulo. Vamos lá, trazendo esse conteúdo para dentro da psicologia, isso não é um determinismo, ok? Nós não estamos aqui determinando que é uma criança que teve acesso a balé, a ginástica, ao inglês, a uma escola de qualidade, a aula de música, essa criança vai ser bem sucedida e aquela criança que não teve não será bem sucedida. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de probabilidades, ok? Porque houve uma explosão sináptica muito grande aqui, de muitas conexões, de muitos estímulos, então isso aí vai sim facilitar o caminho daquela pessoa. Agora, óbvio que essa outra pessoa que não teve estímulo nenhum, porém, ela teve uma decisão no comportamento de alterar os seus hábitos, é obviamente que com muito mais esforço ela vai ter as mesmas, o acesso, né, às mesmas coisas. Vocês entendem a diferença? Então, as duas questões aqui, né? Primeiro, a questão do estímulo e depois a questão do comportamento. Então, a gente entende que esses dois fatores são os dois fatores mais importantes dentro da neuroplasticidade: estímulo externo e comportamento. Uma coisa bem legal de se falar também com relação à neuroplasticidade é sobre o tipo de treino que é feito. Isso em todas as áreas, tá? Tanto em questão física mesmo, né? Questão de treinamento físico, quanto treinamento intelectual, treinamento de todas as áreas que você possa imaginar, psicológica, por exemplo. Quanto mais difícil for a habilidade aprendida, quanto mais difícil for o conteúdo que você está aprendendo, maior será o resultado da mudança da estrutura, da mudança física do cérebro. Então, quanto mais difícil for um conteúdo, maior vai ser a duração, né, daquele aprendizado na sua vida. Então, às vezes a gente fica reclamando da matéria da Iara, que é muito difícil, né, de estudar. Mas se a gente pega a matéria da Iara e a gente consegue aprender de fato, e isso, a forma de aprendizado, ela também é muito individual, cada um vai ter uma forma única de aprender, e isso que é o mais louco dentro da neurociência, da psicologia, né, que a gente vem estudando esse tempo todo. Mas quanto mais difícil for, e mesmo assim você aprender aquilo ali, maior vai ser a duração desse aprendizado na sua vida, né? Então essa neuroplasticidade ela acontece de forma negativa, como tanto a maus hábitos,
né? A forma errada de alimentação, vícios mesmo, né? Quanto também a doenças. Então a gente falou aí um pouco sobre doenças neurológicas, né? AVC e outras, mas também a doenças psicológicas, doenças psicossomáticas. As psicológicas, como a depressão, ela afeta muito o cérebro, então traz grandes prejuízos para o cérebro. E esses prejuízos, eles podem trazer conexões que vão se firmar ali, né? Então, por que é tão importante uma pessoa que tem depressão, ela procurar um atendimento, buscar ajuda psicológica e talvez até mesmo psiquiátrica o mais rápido possível? Porque quanto mais tempo ela ficar naquele círculo vicioso, mais essas conexões neurológicas elas vão se fixando, ok? Então, isso que quer dizer, né? Então, a neuroplasticidade negativa, assim como os vícios também, né? Por que é tão difícil largar um vício? Por que é tão difícil uma pessoa viciada em drogas conseguir se reabilitar? Justamente por conta dessas conexões que já se firmaram. E uma outra questão muito importante também, que é a falta de estímulo também nos deixa. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso em aula, eu acho que eu comentei, né, que quando eu parei de trabalhar fora, né? Eu sentia que eu estava emburrecendo, porque eu não estava estimulando o meu cérebro. Eu saí de uma vida muito ativa e eu parei dentro de casa, apenas com as funções ali de casa, que são muitas, né? Mas que não traz um grande estímulo intelectual. Então eu percebi o que estava acontecendo ali? A falta de estímulo estava fortalecendo algumas conexões negativas ali, né? Da falta de hábito mesmo, de hábitos às vezes até simples, de uma movimentação física, né? De atividade física, atividades intelectuais que me colocasse ali para pensar. Gente, ficou longo esse vídeo, mas era o que eu queria trazer para vocês, foi o que eu consegui assimilar desse conteúdo de neuroplasticidade. Falei pra caramba porque é um tema que eu amo falar, amo estudar sobre isso, mas foi bem uma pincelada, bem mesmo uma revisando dentro daquele conteúdo que o professor deu, dentro do conteúdo que estava no conteúdo digital, que eu consegui trazer para vocês. Eu espero que ajude, tá? Me deem um feedback aí, tá? Se vocês querem mais vídeos ou não. Tá bom, Aline? Não precisa de mais. Pode falar. Beijo. Tchau, tchau.